Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu recebi uma pergunta muito boa da colega lá de São Paulo. Aí eu pediria também que, além de mandar as perguntas, que falassem se gostou, se não gostou, alguma observação, me ajudar nisso aí, né? A gente fica feliz, mas eu gostaria também que vocês dessem aí o like ou o dislike, né? Por favor, digam se gostaram ou não gostaram. Então a pergunta dela foi: qual o efeito do uso dos alinhadores para a ATM? Tem dois trabalhos aí como referência. Essa foto aí é eu fazendo análises num paciente lá em Portugal. E esse outro trabalho que eu coloquei aí foi de 2006. É um antigo, também sobre meta-elementos finitos e análise biomecânica. Então, eu vou começar a perguntar, a responder, aliás, a vocês sobre isso, ok? Os alinhadores que estão em uso hoje, eles são o reflexo de muitos anos de pesquisa. Os materiais ainda estão em fases de melhorar, de otimizar esses materiais, né, em relação à fabricação, às propriedades deles, principalmente. Mas a ideia, sim, foi fantástica, de alinhadores. Vocês vão encontrar muita coisa aí no YouTube, na literatura, sobre alinhadores, como usar, qual o princípio de utilização biomecânica. Na realidade, biomecânica não é só esse sistema de forças, forças e momentos, né, que são dados aí, não. É muito mais do que isso. Mas acontece que eu vou fazer, pelo menos hoje, uma explicação mais rápida para responder essa colega lá de São Paulo. E o que aconteceu, na minha opinião? É lógico que vocês não vão achar nada na literatura, não deu certo por causa disso, por causa daquilo, minhas dificuldades foram essas, isso acontece mesmo. Mas a literatura, ela tenta trazer alguma coisa de positivo para melhorar essas terapêuticas, né, essas formas de tratamento, e realmente foi um avanço muito grande os alinhadores. Na minha opinião, o alinhador, ele mirou o sul e acertou o norte. Por quê? Em relação à TM, tá? Tudo isso que eu vou falar em relação à articulação temporomandibular e algumas observações. Por quê? Não existe estudo conclusivo sobre nada disso. Eu acompanho um caso, esse caso aí dos Estados Unidos, vocês estão vendo aí, é um caso que eu estou acompanhando, de problemas com a TM, mordida cruzada, estalos, outras coisas. E está sendo usado o alinhador para o alinhamento, principalmente dos cruzamentos de caminhos. Então, o caso que está sendo feito agora é o que eu estou acompanhando. Estou só ilustrando aí para vocês, ok? O efeito imediato dos alinhadores é a interação material-aparelho com os tecidos vivos e a camada de material com propriedades específicas de aproximadamente 1 milímetro de espessura, 0,75, um pouco mais, um pouco menos. O que esse material faz? Estou falando em relação só à camada de material superficial. O encapsulamento às arcadas superior e inferior. O que acontece? O ligamento periodontal, ele percebe isso imediatamente. Por quê? Além desse sistema de forças que está acoplado nesse encapsulamento interno, né, na superfície do dente, esses acoplamentos que são feitos, colados na superfície do dente para ajudar nesses momentos e forças que foram calculados no tempo para os movimentos dos dentes, o ligamento periodontal percebe isso rapidamente. Basta ver quando a gente coloca qualquer coisinha no alimento que é colocado na boca, até um fiozinho fininho, se é colocado na boca, a língua, o ligamento periodontal, ele foi feito para perceber essas diferenças mínimas, né? Os quimioreceptores, os mecanorreceptores, enfim, todos, eles são feitos para não só fechar o ciclo mastigatório, orientar a mastigação, como para defesa, porque se tiver qualquer coisa ali muito ácida, muito quente, ou uma pedra na comida, ou mesmo um fiapozinho na comida,
nós temos a capacidade de perceber isso imediatamente e travar a continuidade da mastigação, quando é o caso, né? Então, quando você coloca esse encapsulamento arcada superior e inferior, isso vai ser percebido automaticamente, imediatamente. O nosso sistema nervoso central, ele vai comandar várias coisas aí que podem ajudar ou não no tratamento. No caso, este encapsulamento, ele auxilia sim, porque ele desprograma o ciclo mastigatório. E nós sabemos que durante o óleo dos alinhadores, tem que ficar 22 horas com ele sem mastigar. Então, a própria mastigação, ela fica mais limitada a esses períodos e o próprio paciente, ele come e quer logo fazer higienização, que é uma exigência do método, né? Então, acertou em relação à desprogramação do sistema nervoso central e do ciclo mastigatório. Nesse ponto, acertou. Mesmo sendo uma camada muito tênue, muito fininha, e de um material que, por necessidade, é um material que não incomoda tanto. Ele tem que ser assim, né? Então, o que acontece? A percepção do ligamento periodontal, através dos mecanismos receptores, eles percebem essa modificação imposta, eles fazem a leitura disso, né? E uma das outras coisas, a fala, principalmente nos adultos, com poucas horas, os adultos já readaptam a fala com o uso desses aparelhos. Então, a fala não é um problema tão sério quanto a maior dificuldade, por exemplo, com os modeladores da ortopedia funcional dos maxilares. Não estou falando nem que é pior, nem que é melhor, gente. Estou falando que existe uma dificuldade maior em relação à fala com o uso dos modeladores. Os alinhadores, essa dificuldade com a fala, ela é menor. Ela gasta um período menor e, principalmente o adulto, ele adapta isso rapidamente. Mas o volume e a viscosidade dos fluidos salivares modifica. É imediato. Todo mundo sabe disso. E o sistema de forças e momentos, ele é distribuído através do ligamento periodontal, do osso alveolar. Então, na hora que mostra esses desenhos, gente, desenho animado, aquela animação dos dentes, um para lá, outro para cá, com todo esse sistema de forças sendo calculado, isto é uma orientação, né? É um GPS para você se orientar na hora de colocar os alinhadores e de programar as etapas do que você vai fazer em relação a essas forças e momentos que vão atuar nos dentes. Agora, as ações e as reações são imediatas do sistema estomatognático. Óbvio, né, gente? Nós somos, ainda mais tudo localizado na boca, nós percebemos isso e o ligamento periodontal tem uma função fundamental nisso aí. Distribuir forças para a mastigação. Ele está envolvida também na fala, na respiração, mas estou falando em relação à mastigação. Então, a função da cápsula, o que é encapsular? É incluir ou proteger uma estrutura. Isso é que é encapsular. Então, vocês entenderam aí, né? Eu nunca pensei que eu tivesse que fazer isso nessa minha idade que eu já estou. Mas já vou eu voltar lá, peço desculpas para a maioria que já... Aqueles que não sabem, tudo bem. Aqueles que já estão mais que envolvidos com isso aí, que me perdoem, mas eu tenho que falar, porque às vezes as perguntas me obrigam a voltar lá atrás, né? Na base física. Então, nós temos a regra da mão direita. Quando você faz esta regra, então o polegar, ele mostra a direção da força e com os dedos você vai mostrar como vai ser feito o momento da força, que é o torque, o giro, os movimentos de rotação. Então, a direção e sentido são definidas pela regra da mão direita e o seu módulo é calculado por meio da sua fórmula. Momento é igual a força vezes deslocamento, ou vezes distância, né? A rotação de um corpo ocorre
ao aplicarmos uma força em um ponto de maneira que a linha de ação dessa força produz um momento de uma força ao redor do ponto ou eixo de rotação. Calculamos o momento de uma força por meio do produto entre a força aplicada, a distância do eixo e o seno do ângulo formado entre eles. Momento de uma força ou torque. Então, repetindo, a regra da mão direita, a direção da força, direção e sentido, né, gente? Para cima, para baixo, um lado, deixa eu ver aqui, um lado, para o outro. E o momento, como sempre, ó, a direção, o sentido e o torque. Vou repetir. Uma força, polegar, sentido, direção. Momento, a direção, o sentido, torque. Deu para entender? Desculpem, gente, coisa primária de física. Então, nós temos aí esse trabalho. Eu fiz esse trabalho em 2006, utilizando método infinito para ver a distribuição de forças em momentos na mola T-loop. Mas já foi utilizado método infinito. O método é o mesmo. É lógico que cada caso tem avaliação, como você tem os casos individualizados com o uso dos alinhadores, né? Das forças e momentos. Então, nós vemos aquelas setinhas, me perdoem, hoje é sexta-feira, livre, leve, solto, vou falar o que eu penso, meu sentimento. Mostrar aqueles vetores de forças em aquelas setinhas, daquela forma simplificada, com desenhos de giro, tudo bem, dá para encarar um pouco, mas os profissionais da odontologia são muito inteligentes, muito perceptivos, merecem mais do que isso. Por favor, quem lida com o sistema computacional sabe que um pouco mais do que isso pode ser ofertado. É uma evolução, então vamos evoluir nisso aí. Então, nós temos aí os componentes da força e do momento. O momento é sempre representado assim. Então, nós temos três direções e esses componentes de força, eles têm que ser mostrados, ok? Quando você põe uma setinha, a seta é universalmente o símbolo de força. Mas, gente, eu nem vou falar mais, vocês já entenderam o meu sentimento. Eu espero que sim, por favor, mandem mais perguntas, observações, e se gostaram ou se não gostaram. Então, eu pus aí, nesse cálculo, foi feito em 2006, que o MY é aproximadamente constante em torno de 12 newtons por milímetro, né? E tá metro, não é metro, não, é milímetro, ok? Tá faltando um M, me perdoe. É a pressa da sexta-feira. O MZ também é muito constante, próximo de 4 newtons, né? E MX é 0. Eu devia ter transformado essa unidade, aí me perdoe, é a pressa. Me desculpem, depois eu transformo e faço um novo vídeo se precisar, mas esse eu tenho que andar rapidinho para responder. Então, relevem esse pequeno erro aí. O importante é que eu estou falando de forças e momentos, para vocês entenderem o que é força, o que é momento e o que os alinhadores programam para que a gente faça na boca do paciente. Aí nós vemos que essa representação, que eu quero mostrar para vocês, o F de Y, presta atenção aí, o F de Y, o que ele está mostrando aí? Se a força é uma seta, quando a seta vai atravessar a estrutura ou o dente, a seta está para frente, você vai mostrar a entrada atravessando ali como uma bolinha, que é a ponta da seta. Se for o contrário, no sentido contrário, a mesma força no sentido contrário, tá vendo aqui o dedo? Você vai mostrar a parte de trás da flecha. Aí faz um xizinho. Então, o xizinho é quando ela atravessou e você tá vendo ela de trás aqui, né? O observador tá aqui. Ela atravessou aquela estrutura e foi para lá. Quando é a pontinha, ela tá vindo
para aquela estrutura. É uma bolinha, uma pontinha. Entenderam mais ou menos? Então, me perdoe aí eu hoje estar falando mais rápido, porque é só para dar uma ideia, né? Então, é isso. Então, essas bolinhas, esses setinhas de X, mostrando onde que a força está atravessando, onde ela está saindo. Pode fazer isso, né, gente? Vamos deixar de ser preguiçoso, né? Vamos trabalhar direitinho para o dentista, ele merece isso. Ele não vai fazer modelamento matemático, mas ele merece enxergar o que está acontecendo ali. Olha, eu vou falar só isso. Me perdoem, tá? Mas a sexta, já pus algum errinho aí, me perdoem, eu corrijo depois, mas a ideia é esta. Se vocês gostaram, não gostaram, por favor, me mandem mais perguntas. Obrigada, colega, pela pergunta. Tá faltando aí ou like ou dislike. Só isso, né? Mas eu agradeço muita pergunta e estou esperando outras perguntas para fazer vídeos como esse, esclarecedores, ou pelo menos essa é a minha intenção. Um beijo, boa sexta-feira para todo mundo, viu? Fica com Deus, gente. Espera só um pouquinho de terminar, eu já despedi de vocês, mas é para fechar o raciocínio de qual seria o efeito no uso dos alinhadores para ATM. Aquele caso que eu mostrei para vocês, que eu estou acompanhando, ele tem várias etapas no tratamento. E descruzar os caninos e alinhar os dentes é uma das etapas para o problema da articulação temporomandibular, os problemas de DTM, né? O que acontece é que existe, depois dessas fases que nós estamos acompanhando, já está prevista uma fase onde nós vamos dar um tempo para o disco, a cápsula do disco articular se recuperar. Quando tiver tudo na posição correta, os músculos já tiverem todos eles passados pela desprogramação, né, das posições viciosas deles e também da oclusão, de como os dentes, como a pessoa mastigava, né, antes de fazer todas essas movimentações. Existem as fases. Então, o alinhador, neste caso, que está sendo uma pesquisa, um caso piloto, ele não é o único arsenal de terapia, não. Outras fases estão entrando, outros arsenais. Mas eu estou falando isso só para vocês ficarem curiosos. Está previsto uma última fase, onde depois de tudo estar certinho, a gente dá um tempo, com também aparelhagem, né, com ajuda terapêutica, fazer uma pausa, um tempo de recuperação da cápsula do disco articular. Mas isso fica para a próxima também, porque esse caso está em andamento. Então, o alinhador, ele não é o único arsenal terapêutico. Ele está sendo usado em meio a etapas de tratamento bem complexos. Então, a articulação temporomandibular, os problemas que vêm associados, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, sexta-feira. Tchau, sexta-feira. Fui. Tchauzinho.